Olá, gente! Graças a Deus estamos de volta com mais um vídeo, com mais uma mensagem. Dessa vez, uma mensagem diferente. Eu queria comentar com vocês a respeito do que Bolsonaro está passando, está vivendo nesses últimos dias, né? Onde ele foi injustamente condenado e preso por essas pessoas injustas, vamos colocar assim, né? Por essas pessoas injustas que estão lá numa condição de juízes, de ministros. O que acontece? Quando o Bolsonaro tomou aquela facada concorrendo à presidência da República, ele não teve e não fez o devido repouso. E está aí o resultado, né? Várias complicações, porque uma facada já é, por si só, uma agressão muito forte, muito grande para o organismo, e principalmente na região que foi. Principalmente na região que foi. É praticamente letal. A arma branca, faca, espada, são armas quase que letais, dependendo do lugar que elas atingem. Ele não fez nenhum repouso, porque ele sofreu a facada, teve várias cirurgias, e ele deveria ter feito, ou teria que ter feito, um repouso absoluto de no mínimo 60 dias. E ele não fez isso, porque ele estava concorrendo à presidência da República. Ele foi eleito e durante todo o período do seu mandato ele teve várias complicações, e que se agravaram agora, porque ele nunca tinha feito repouso. Sempre quando entrou no centro cirúrgico, e ali, por milagre de Deus, pelas mãos dos médicos que foram bem usados, né? Cirurgias que foram bem sucedidas, mas eu vejo que teve e tem a atuação de Deus, usando os médicos. E dando condição física para o organismo dele reagir a esse grande trauma, a esses traumas. Então, o que acontece? Aí ele foi condenado, esse sujeito aí que está como ministro, né, de uma forma injusta. Ele deu a sentença, colocou a tornozeleira eletrônica e ele está preso em casa. Ou seja, ele teve que fazer repouso forçado. Então, eu vejo que veio em boa hora. É claro que ele não é culpado de nada. Eu sei disso. E as pessoas que votaram nele também sabem disso. E as pessoas que não votaram nele, que estão contra ele, também sabem disso. Ele sabe disso. Esses ministros aí sabem disso também. Que ele não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Então, eu vejo que essa prisão dele foi providencial. Foi a única forma que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da Justiça, o juiz dos juízes, porque Deus é o único que é incorruptível. Ele não se vende. E ele não é um ser que se pode comprar. Ele não se vende. A justiça dele é justa, sabe? Então, Deus até permitiu
que ele passasse por tudo isso, e está passando, e esse ministro, sem saber, fez um grande bem para ele. Não sei se esse vídeo vai chegar a ele, Bolsonaro. Tomara que chegue. Tomara que chegue. Tomara que chegue. Porque ele precisa repousar. Ele tem que repousar. Eu, particularmente, quando sofri uma cirurgia de apêndice, alguns anos atrás, há quase 30 anos atrás, eu tinha que ficar de repouso. Então, na nossa cabeça, caiu os pontos, já tá bom. Só que os pontos que caíram foram os superficiais, o da superfície, né, do abdômen. Mas e os pontos internos? E as suturas que foram feitas ali para, né, juntar as partes que foram cortadas, que foram agredidas pelo bisturi? E ele? Poxa, eu lembro que eu caiu os pontos, com 20 dias eu já quis fazer algum esforço. Não pegar peso, nada disso. Mas o meu organismo já sentiu, sabe, aquele esforço e quase que eu tive complicações. Aí eu pensei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui na minha. Aí eu fiz o repouso e deu tudo certo. Quando eu operei as cordas vocais, eu fiz repouso absoluto. A doutora falou, ó, o senhor tem que ficar de repouso, o senhor não pode falar nada, nem um ai, nem, sabe, nada, não pode falar nada, senão não vai cicatrizar suas cordas vocais. Eu fiz exatamente como ela falou. Eu fiquei 30 dias sem falar absolutamente nada. E depois dos 30, eu falava só escrevendo. Ou melhor, eu continuei falando só escrevendo. Ou por gestos. Para não forçar as cordas vocais. Quando eu voltei para a revisão e voltei falando, como eu estou falando aqui agora, ela ficou maravilhada com a minha recuperação. Mas eu só tive uma recuperação como eu tive por causa do repouso absoluto que eu fiz. Porque eu aprendi que uma cirurgia não é superficial, ela é interna. Então, por eu ter feito repouso absoluto, eu operei as cordas vocais 2 vezes. A primeira deu calo nas cordas vocais. E na segunda vez, eles usaram o termo nódulo, né? Aí eu não sei qual é a diferença. Para mim é a mesma coisa. E a segunda vez foi tão séria essa cirurgia que eu passei, que eu tive, que quase que eu fiquei na mesa de cirurgias, porque a anestesia que foi dada, pela complexidade dessa segunda cirurgia, quase que eu voltei a si. Quase que eu voltei a si durante o procedimento. Se eu voltasse a si, eu ia ficar ali. E quando eu voltei, fui para a enfermaria, aí depois eu vomitei sangue. O médico ficou assustado. Então, o que eu quero dizer para você, faça talvez esse vídeo chegar a ele. Quem sou eu? Não sou nada. Sou apenas um pastor de ovelhas, pastor Gomes. Mas eu sei que esse vídeo pode chegar até a ele. E você que está me assistindo, compartilhe. Se você é aquela pessoa coesa, sensata, que não pende nem para um lado nem pelo outro, mas você é uma pessoa justa, compartilhe esse vídeo. Divulgue nas suas redes sociais. Divulgue. Faça chegar esse vídeo a ele, para ele ficar tranquilo, para ele sossegar, para ele se recuperar fisicamente, para ele se recuperar porque nós o queremos vivo, para continuar segurando essa bandeira que ele conseguiu levantar e levantar das cinzas o nosso patriotismo. Tá? Faça chegar até a ele. Ou faça chegar às pessoas que estão com ele. Não estão com ele por estar, mas por saber que o nosso voto foi um voto muito bem dado.
por uma pessoa que eu acredito honesta, sincera, tem suas falhas, tem seus erros, mas até agora não se corrompeu, não roubou, não defraudou nada, não vive, né, na corrupção, procura viver uma vida correta. Tem suas falhas? Tem. Quem é perfeito? Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Todos nós cometemos falhas. E às vezes, na ânsia de fazer o melhor, a gente erra. A gente erra. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu like. Curta, compartilhe, comente. Tá certo? Comente. Faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível. E se puder, faça chegar até o nosso capitão. Porque estou com ele. Estou com ele. Estou com ele e não abro. Porque um dia eu já votei também nesse camarada que está aí. Mas eu votei porque eu fui mal orientado. Eu não estava muito a par das coisas. E eu votei nesse sujeito que está aí. Mas nunca mais eu voto por quê? Porque ele roubou. Ele se corrompeu, ele é corrupto, infelizmente. Mas eu digo, estou com ele. Mas enquanto ele continuar nessa índole, nessa boa índole, o dia que ele roubar uma moeda, ele roubou uma moeda, ele se corrompeu, ele roubou, mexeu naquilo que não era para ele mexer, eu deixo de votar nele também. Porque eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu não sou nada. Eu sou brasileiro, quero o melhor para mim e para você, e para minha família, e para todos. Porque no período que ele estava aí, ele governou, não foi para um lado só, ele governou para todos. Quando ele deu o auxílio emergencial, ele não quis saber para quem, ele deu para todo mundo. Quando ele deu o auxílio emergencial para as pequenas empresas e para outras empresas, ele deu para todas as empresas, não foi para um lado só, foi para todos. E, infelizmente, muitos não conseguem enxergar isso. Não conseguem, porque não conseguem ter discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. E muitas das vezes, porque são pessoas orgulhosas, que não querem dar o braço a torcer, que erraram, que erraram, não querem dar a mão palmatória que estavam errados, ou que erraram, como um dia eu errei, e eu estou falando aqui agora para você, mas não quero errar, tá certo? Tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se você puder fazer esse vídeo chegar ao nosso capitão, faça chegar, porque eu tenho orado por ele, por sua família, pela primeira-dama, continua sendo a minha primeira-dama. Quando ele não conseguiu ser eleito, eu fiquei muito chateado, fiquei muito aborrecido, fiquei mal. Eu fiquei mal, muito mal, porque eu sei que se ele continuasse com a sua equipe, nós hoje estaríamos muito melhores, muito melhor. O nosso país estaria indo de vento em popa, certo? Um forte abraço.